Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu peço a você para ir comigo até o final desses 8 minutinhos importantes. Vamos bater um papo aqui sobre a fala do Antônio Guterres, o diretor-geral da ONU, o que ele falou sobre o mundo dividido e a sensação de uma guerra de aniquilação total. Também a Casa Branca, que desde 2022, final de 2022, vem acusando a Coreia do Norte de fornecer armamento bélico para a Rússia. Também mostra para você como esse eixo de Magog se alinha e Israel está bem na berlinda. Israel é o foco. Inclusive o portal The Hill fala sobre o Armagedon, usa termos bíblicos e escatológicos para mostrar como o Irã está muito perto de construir 3 armas nucleares rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, como o mundo está caminhando para essa divisão de uma nova velha Guerra Fria e de eixos que se consolidam uma vez que está formado. Bom, também vou comentar rapidamente sobre a primeira-ministra da Itália, né? Tirando a Itália, o único país do G7 que tinha parceria com o Belt and Road, o programa de expansão das zonas de influências do PCCH, da China, obviamente. E como ela decidiu não renovar o acordo Belt and Road com a China. Vamos lá. É muito importante você deixar o seu like e compartilhar. Eu vou parar 3 segundinhos antes de darmos continuidade para você deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho e me ajudar a recomendar esse conteúdo para todo mundo. Forçarmos esse algoritmo aqui a recomendar esse conteúdo. Vai lá, 3 segundos, você engaja comigo aqui nos comentários e também no like e na inscrição, se você não fez a inscrição, e toca o sininho. Vai lá. Meu muito obrigado, foi muito importante. Amigos, eu vou passar por uma série de notícias e vou procurar ser o máximo sucinto nas observações e para mostrar a você, confirmar que a minha análise tem fundamento, eu mostro vários portais e outros que eu não vou colocar, mas eu vou mencionar para vocês. Eu vou começar por uma notícia que julgo ser bem relevante para vocês. Esse portal Al Arabiya News, um portal árabe, e o que ele está retratando? Isso aqui também estava na CNN, na CBS, mas eu decidi colocar esse portal árabe, já que eu vasculho muito portais alternativos que não estão só no mainstream, né? BBC, CNN, etc. Aqui no Brasil, o consórcio, né, de mídia, G1, Folha, eu evito entrar nesses portais que são sempre notícias tendenciosas. Mas aqui, dá uma analisada comigo. Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, diz que a Rússia começou a enviar armas nucleares para a Bielorrússia. O Lukashenko, em um vídeo, ele disse que a Rússia começou a enviar armas nucleares táticas para a Bielorrússia. Bielorrússia sempre foi o quintal de Putin, sempre foi o quintal da Rússia. Mas durante o início da guerra da Ucrânia, temendo maiores sanções, né, uma repressão por parte dos países que compõem a OTAN, né, pelas potências ocidentais, o Lukashenko ele deu uma pisada no freio, amaciou a retórica, embora a aliança e o vínculo com a Rússia ficasse claro para todo mundo, qualquer analista de geopolítica, inclusive eu falei isso para vocês. Bom, dentro do eixo do fim do mundo, a Bielorrússia estará, né, e inclusive a Bielorrússia, que tinha abandonado o seu programa nuclear, né, desde aquele momento de reabertura do mundo, etc., agora está retomando, está se ficando mais claro que entrará nesse jogo, e é óbvio que vai pesar do lado para a balança da Rússia, né? Do lado da balança da Rússia é onde a Bielorrússia vai jogar. Lukashenko sempre esteve no endgame do Putin da região, é óbvio, né? Sempre fez parte desse endgame, dessa jogada final do Putin ali, né? Então agora a Rússia está movendo armas nucleares táticas. O que é uma arma nuclear tática? Eu já saio desse portal e passo por muitos outros. Arma nuclear tática é uma arma de, claro, um elemento nuclear radioativo, mas ela não tem o mesmo princípio das bombas de Hiroshima e Nagasaki, só para você saber. Já que o G7 aconteceu no Japão, estou usando aqui, né, os fatos históricos. Uma arma nuclear tática ela é lançada numa área remota, sem muita população, que evita o menor número, né, de danos humanos. Então é uma arma lançada no mar, é uma arma lançada numa região remota, para mostrar ao inimigo que você tem poderio suficiente para ele não entrar em um conflito direto. São armas
arma de dissuasão, vamos colocar assim. São armas nucleares táticas. E tem um número muito grande de armas nucleares táticas, de objetos pequenos, portáveis, a objetos grandes, bélicos grandes. E a Rússia está movendo tais objetos, né, tais armamentos bélicos para a Bielorrússia. Lembrando, Bielorrússia está na fronteira, muito próximo, inclusive, à Ucrânia, onde está acontecendo o conflito, que o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, disse que a Ucrânia não tem a mínima condição de vencer essa guerra. O Orbán disse isso. O Orbán, coitado, está sendo execrado pelo pessoal do G7. A trupe do Reset, fugiu as palavras. Ó, olha que coisa bonita que está ali atrás, que você está vendo agora. É um presente, inclusive, lá do Felipe Guga, que mandou aqui pra gente, ó, mandou um presente para o canal, mandou esse presente, fez exclusivo. Olha lá. Conhecereis a verdade vos libertará. São duas pessoas diferentes levantando, né, com o mesmo propósito, erguendo o palito de fósforo. Na junção do palito de fósforo faz o coração. Na chama tem uma pomba que nos liberta do pecado, da justiça e do juízo, nos convence, trazendo luz e iluminando tudo que está à sua volta. É o seu propósito, espalhar a verdade. Então, obrigado, Felipe Guga, está lá no meu Instagram, marquei ele na publicação. Olha que coisa linda, vai compor o nosso cenário agora, tudo a ver com o que a gente ensina e prega e anuncia aqui no canal, né? Perfeito. Obrigado, Felipe. Valeu, mano. Que arte linda. Vamos seguir? Vou colocar para vocês, então, essa matéria do The Hill que eu prometi. Olha isso aqui. Olha essa matéria do The Hill usando terminologias bem sensacionalistas e usando, inclusive, expressões bíblicas. O Irã está destrancando os portões para o Armagedon. E no decorrer da matéria, ele vai explicar como o Irã, melhorando o urânio, que é um elemento indispensável para armas nucleares, ele está próximo, inclusive, de conseguir 90%. Estava em 60%, está próximo de conseguir 90% do melhoramento do urânio. E ele, aqui, ó, dá uma lida nisso aqui rapidamente, ó. Quase um ano atrás, vou falar, de acordo, o Irã sabe claramente como abrir as portas do Armagedon nuclear. Há uma sensação crescente em Israel de que Jerusalém está rapidamente ficando sem tempo para impedir que o Irã se torne uma potência nuclear regional. E aqui vai citar a aproximação do Irã com Vladimir Putin, com Xi Jinping. É esse eixo que eu falo para vocês, que os persas, historicamente, iranianos, estarão compondo esse eixo de Magog, quando lá na frente, estou falando de um panorama bíblico escatológico, esse eixo ficar formado e vão guerrear contra Israel. Então a matéria do The Hill está dizendo, a pergunta, né, a manchete, o Irã está destrancando os portões para o Armagedon? Sim, e é verdade. Tanto que o primeiro-ministro de Israel veio a público, eu coloco essa segunda matéria do Times of Israel, o primeiro-ministro de Israel veio a público, Benjamin Netanyahu, dizendo que Israel irá surpreender os inimigos, inclusive o Irã. Ele falou isso porque o Irã, estou colocando aí para você, no dia de hoje, o Times of Israel destaca que o Irã diz ter testado novo míssil com um alcance de 2.000 quilômetros capaz de atingir Israel. Então, veja como as informações estão conectadas, eu só estou colocando Israel no centro dessa discussão aqui, porque é relevante o fato de termos hoje dois polos novamente no mundo, mas os países muçulmanos, eu vou dar um destaque aqui para vocês, e os regimes nada democráticos, regimes totalitários, estão claramente neste outro bloco, e o Brasil sambando com os ditadores. Esse é o fato. Esse é o fato. O atual presidente do Brasil ficou deslocado no G7 e posicionou o Brasil muito mais ao lado. Eu não estou fazendo um jogo dicotômico aqui não, de mocinhos e bandidos, tá? Que os bandidos e os mocinhos se beijam, se bicam, estão tudo na mesma mesa. Mas aqui o que estou mostrando para você é que o Brasil, por causa do perfil político e ideológico do atual presidente, ele flerta muito mais com as ditaduras do que com as democracias, que inclusive fizeram pressão, lobby, jogo internacional para elegê-lo. Bom, mas está aqui, por isso que eu estou evidenciando Israel. Mas dá uma olhada aqui nessa matéria também, ó. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Tem uma outra matéria. Olha essa daqui, antes de eu colocar as demais e já vamos concluir. Retorno da Síria à Liga Árabe deixa a oposição consternada.
Síria é um inimigo histórico de Israel, mas agora, desde aquele conflito, lembra lá daquele conflito que Israel saiu vencedor, que a Liga Árabe, né, toda foi para cima de Israel, e por um milagre Israel saiu vencedor, você lembra disso? Ok. Desde aquele momento, e quando começou a guerra da Síria, os bombardeios, etc., a Síria não estava mais na Liga Árabe, e agora voltou para a Liga Árabe. E quem teve um papel preponderante, fundamental, essencial, acho que essa é a palavra certa, essencial para a volta de Bashar al-Assad para a Liga Árabe, o ditador Bashar al-Assad voltar para a Liga Árabe, que é inimigo de Israel, que disputa as colinas de Golã com Israel, que inclusive a Síria tem um apoio da Rússia sobre esta demanda, sobre esta queixa, que Netanyahu disse que não vai abrir mão, que vai financiar inclusive áreas de colono na Cisjordânia, mas também não vai abrir mão e vai disputar cada vez mais e mais a colina de Golã, né? Quem foi? Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi fundamental e hoje é o articulador dessa nova ordem no Oriente Médio que eu comento tanto com vocês, inclusive escrevi e-book sobre isso. Dá uma olhada aqui, ó. ONU adverte contra a divisão do mundo em dois. O Guterres, que eu falei na chamada do vídeo, o chefe geral da ONU, veio a público dizendo que há um problema, e esse aqui é um post do RT e o repost do Inforosa. A mídia russa postou e o Inforosa do Alex Jones também repostou. O Guterres, chefe geral da ONU, alertando que não só por causa da fala do Biden no G7, culpando a Rússia, culpando a China, etc., mas o mundo, está mais do que claro que o mundo, de novo, está dividido em dois grandes blocos, e esse bloco, China, Rússia, Irã, olha só, Arábia Saudita, Venezuela, Coreia do Norte, mas quem? Síria, e todos os regimes totalitários estão juntos, desafiando a hegemonia global, inclusive ampliando, perspectiva de ampliação do BRICS. Nenhuma hegemonia global se configura sem uma dominância econômica. Então é por isso que o BRICS quer criar uma moeda entre eles, é por isso que vai atender inclusive um pedido da elite globalista, dessa mão invisível que move a economia global, essa cabala secreta dos bancos, para forçar a CBDC, são as moedas digitais dos bancos centrais. Bom, então aqui, ó, o chefe-geral da ONU, a ONU, sabe, cumpre qual papel no mundo, né? Está aqui alertando que, olha, há um perigo à vista, o mundo está dividido outra vez. Vou dar mais um pouquinho de matérias aqui com vocês, olha só. Isso aconteceu no dia 25, que é hoje que eu gravo para vocês. Aparecimento do porta-aviões USS Gerald Ford, perto das fronteiras da Rússia, foi chamado de uma demonstração ilógica de força. Aqui, um porta-aviões poderosíssimo dos Estados Unidos foi visto próximo ali do litoral da Rússia. Isso foi entendido pelo exército russo, pela inteligência russa, como uma demonstração ilógica de força, uma tentativa de intimidação e etc. Passando rápido, só para vocês verem. Isso aqui é de 2022, mas para contextualizar esse eixo dos regimes totalitários que eu chamo de eixo de Magog se formando cada vez mais e mais, com mais força. A Coreia do Norte está fornecendo armas secretamente para a Rússia, diz Casa Branca. É claro que o Kim Jong-un, né, o maníaco do míssil, ele está fazendo testes como ninguém, mísseis intercontinentais, etc., mas também está fornecendo arma para a Rússia. A Rússia lutar aonde? Lutar na Europa. Está percebendo qual é a grande questão aqui? E para a gente concluir, deixo isso aqui para vocês, ó. Essa matéria do Sputnik, que é uma mídia russa também, o envolvimento direto da OTAN na crise da Ucrânia aumenta o risco de guerra nuclear, diz o Lavrov. Então, o ministro da Rússia, o Sergei Lavrov, ministro importante, está dizendo, olha, eles aqui, ele está só jogando a culpa, mas a Rússia faz do mesmo modo. É que o mundo está muito próximo de uma guerra de aniquilação total, né? Que é uma guerra por arma nuclear. Não sei se chegaremos agora ou quanto tempo isso vai acontecer, mas de fato nós estamos em uma nova velha Guerra Fria e a hegemonia global está em jogo. Eu vou parar por aqui, senhoras e senhores, não vou estender muito mais o conteúdo, prometi que ficaria em 8 minutos, já passou muito tempo. Um beijo em vocês, que o Eterno abençoe, vamos estar orando pela paz, mas sabemos que eles querem guerra. Um beijo em vocês. Tchau, tchau.